Seja bem-vindo ao Vibra Axé, um espaço de reflexão, espiritualidade e conexão com a alma. Aqui, cada conversa é um convite para desacelerar, sentir, respirar e enxergar a vida com mais profundidade. Entre histórias, ensinamentos, emoções e a força dos orixás, vamos juntos caminhar por temas que tocam o coração e despertam o espírito. Então relaxa, porque talvez essa conversa chegue até você exatamente no momento em que sua alma precisava ouvir. Vibra Axé, onde espiritualidade e emoção se encontram. Hoje a gente vai explorar uma interseção incrivelmente bela. Sabe aquele encontro entre forças ancestrais profundas e os nossos próprios corações modernos? É exatamente sobre isso. Vamos olhar para os orixás não só como divindades poderosas lá no céu, mas como espelhos fiéis das nossas emoções mais íntimas, da nossa própria capacidade de amar e, claro, de curar. E aí, a gente se depara com aquela pergunta que ecoa através do tempo, né? Principalmente naqueles momentos de silêncio, naquelas madrugadas mais inquietas. Como é que a alma humana encontra um porto seguro no meio desse caos lindo que é a vida? Porque no fundo todos nós buscamos aquele calor emocional constante, aquele santuário interior onde a gente pode simplesmente ser, sem precisar de armadura nenhuma. E olha que fascinante, as tradições de matriz africana nos oferecem um mapa riquíssimo, profundo e super acolhedor para essa nossa grande busca interior. Como as nossas fontes mostram, essas energias ancestrais não habitam só o céu, as águas profundas ou as florestas densas. Não. Elas residem de forma profunda e inegável bem aqui, dentro do nosso próprio espírito. Elas são tendências inatas, sabe? Arquétipos psicológicos fortíssimos que ganham vida nas nossas paixões diárias, nas nossas dores mais agudas e principalmente nos nossos processos de cura. É literalmente a natureza espelhando a nossa alma. Então vamos para a nossa primeira parte, Oxum e o despertar do amor próprio. A gente inicia essa jornada do coração conhecendo o primeiríssimo estágio de qualquer relação autêntica. E aqui a gente encontra Oxum, a Senhora das Águas Doces e do Ouro, aquela energia divina que nos ensina sobre afeto genuíno e sensibilidade. O ponto crucial dessa etapa é entender uma coisa: é absolutamente impossível amar alguém de forma plena sem antes a gente se banhar nas águas doces e confortáveis da autoaceitação. Todo amor verdadeiro, aquele amor que dura e nutre de verdade, precisa começar com a gentileza, a paciência e a valorização que a gente oferece à nossa própria alma. A essência de Oxum flui dentro da gente como um rio super calmo, constante, dourado. E o grande símbolo dela é o espelho, justamente porque ela nos ensina a olhar para o nosso próprio reflexo com encanto, sabe? E não com aquela crítica pesada que a gente costuma ter. Ela nos convida a cultivar a nossa profundidade sentimental sem absolutamente nenhuma vergonha. A entender que a nossa vulnerabilidade e a nossa beleza interior são, na verdade, fontes de prosperidade e de uma alegria incrivelmente pura. É aquele momento mágico em que a alma simplesmente diz sim para si mesma. E tem uma história mitológica simplesmente fantástica que ilustra o tamanho colossal dessa doçura. Conta-se que Ogum, o grande guerreiro imbatível, tinha se retirado para o coração de uma floresta escura, afundando num isolamento super frio e doloroso. Na tristeza dele, ele parou de forjar o metal. E o mundo, sem as ferramentas dele, começou a padecer, a estagnar. Nenhum outro orixá conseguiu convencê-lo a voltar, até que Oxum apareceu. E o detalhe, ela não usou a força física. Com os lábios doces cobertos de mel e uma dança tão fluida, mas tão cheia de graça, ela foi, passo a passo, amolecendo aquelas pesadas defesas metálicas do guerreiro calejado. O amor doce, quando é verdadeiro e ancorado no amor próprio, tem essa força incomparável de resgatar até a alma mais endurecida e trazê-la de volta para a vida. Lindo demais, né? O que nos leva à nossa parte 2, Ogum.
o escudo da proteção emocional. Mas o amor, por mais doce que ele seja, também precisa de limites super seguros para prosperar. É exatamente aqui que o coração vulnerável clama por uma fronteira feroz. Apresentamos Ogum. Muitas vezes as fontes mostram ele só como o senhor do ferro e da guerra, mas a leitura emocional e psicológica revela algo muito mais íntimo, muito mais acolhedor para nós. Ogum é o nosso grande guardião interior. É aquela persistência inabalável que a nossa alma encontra para lutar com unhas e dentes pelas pessoas que a gente ama e pelas relações que a gente realmente valoriza. A verdadeira força de Ogum está no dinamismo absoluto dele. Essa energia nos dá a coragem necessária para encarar os medos e os problemas de um relacionamento de frente, sem dar um passo para trás. E veja bem, não se trata de brigar por brigar ou de ficar cultivando a raiva. Não é isso. É sobre agir com força para proteger a paz do nosso coração. É aquela energia que nos faz abrir caminhos quando o diálogo parece totalmente bloqueado, garantindo que o amor tenha uma estrada segura, limpa e firme para continuar caminhando. E agora, a gente entra na parte 3, Yansan e os ventos da transformação. Porém, a gente sabe que a proteção constante pode às vezes virar uma prisão. Tem momentos na vida em que o escudo precisa, obrigatoriamente, dar lugar a um movimento arrebatador. É aqui que a gente entra nas tempestades caóticas, mas absolutamente necessárias da nossa jornada emocional. Esta é Yansan, a majestosa senhora dos ventos, das tempestades e dos raios. Uma força guerreira e super vibrante que tem um propósito sagrado: despedaçar realidades que nos limitam para acender a paixão mais autêntica e profunda que um ser humano pode sentir. Dá uma olhada nessa imagem. Olha a força vibrante desse vermelho representando Yansan, com os ventos soprando com tudo ao redor dela. Ela carrega no peito o arquétipo do herói. É aquela energia que nos faz sacrificar um conforto que, no fundo, é ilusório, uma estagnação, para poder mover o coração para frente de forma triunfante. Sabe quando uma relação se acomoda naquela apatia? Pois é a força de Yansan cortando os ares que vem nos lembrar que nós nascemos para sentir a vida pulsar com toda a intensidade possível. O poder vital de Yansan está justamente nessa capacidade inegável de interrupção. Quando os ventos dela sopram, essa energia limpa as nossas dependências emocionais, aqueles apegos antigos que só nos adoecem. Age como um verdadeiro vendaval que purifica a nossa casa mental. Ela destrói o que é frágil só para revelar o que é realmente forte. E ao fazer isso, ela permite que a nossa alma finalmente consiga respirar com liberdade total, abrindo espaço para a gente conseguir amar apaixonadamente de novo, 100% livres das velhas amarras. É libertador. O que nos prepara para a parte 4, Omulu, o silêncio do renascimento emocional. E aí, depois que aquela grande tempestade passa e leva tudo que não servia mais, o que é que resta? A nossa jornada nos guia agora para um silêncio muito necessário, um momento de cura incrivelmente profundo. A gente fala aqui com muita reverência e calma de Omulu, o Senhor da Terra, das palhas, do tempo, das transformações silenciosas. Ele vem nos ensinar que a cura verdadeira da nossa alma nunca, mas nunca mesmo, pode ser apressada. É um processo absolutamente paciente, interno, misterioso e, acima de tudo, profundamente sagrado. Esse verdadeiro renascimento exige que a gente honre cada etapa sensível desse caminho de volta para nós mesmos. A gente precisa ter a coragem de reconhecer a velha dor, aquelas cicatrizes que a gente carrega, sabe? Mas sem julgamento nenhum. E, acima de tudo, a gente precisa ter a compaixão suprema de deixar essa tristeza repousar na terra, abraçando esse silêncio quieto da introspecção. A energia super amorosa de Omulu nos lembra de algo vital. Superar as dores crônicas do coração exige que a gente abrace as nossas próprias feridas lá no silêncio do tempo, permitindo que a terra transmute essa dor para só então a gente poder nascer de novo. E assim, chegamos à parte 5,
o abraço da alma. Toda essa nossa jornada essencial encontra um eco super profundo na psicologia analítica de Carl Jung, que as nossas fontes abordam muito bem. Os orixás caminhando ali lado a lado com o conceito de inconsciente coletivo, nos lembram que o sagrado, a divindade, a magia, eles não estão distantes, escondidos num céu inatingível. O sagrado pulsa quente no centro exato do nosso ser. A doçura, a proteção, a transformação e a cura profunda já são potências ativas morando no nosso íntimo, ali, quietinhas, só esperando para serem despertadas por nós. E então a gente chega a essa reflexão final com o coração sereno, sabendo que carregamos dentro da gente a doçura infinita do rio, a proteção intransigente do ferro, a paixão libertadora do vento e o silêncio curador da terra. Como é que a gente vai dar o nosso próximo passo? Que possamos caminhar com a alma profundamente acolhida, nutrindo a nossa própria jornada emocional com muita coragem, muita verdade e uma paz imensa. Agradecemos muito por nos acompanharem nesta reflexão, que o amor, em todas as suas formas, guie sempre o caminho de todos nós.